nós vamos rever um pouco das nossas aulas anteriores. Vocês estão lembrados do que foi que nós vimos nas nossas aulas anteriores? Isso, vimos sobre gênero textual. Qual foi o gênero? Carta. Vimos sobre o que mais? Isso mesmo, ponto de exclamação. E o que era mesmo o ponto de exclamação? Ele é usado aqui mesmo? É utilizado no fim de frases exclamativas que expressam o quê? Sentimento, sensação, emoção. Emoção como admiração, alegria, espanto, medo, raiva, tristeza. E vimos mais o quê? O uso do L, o uso do U, do R e dos dois R. Muito bem. Então, para iniciar, já vamos iniciando com o uso da letra R. Quando é um R só, ele indica o quê? O som fraco. E aí aquele som vai ser produzido por quem? Pela língua. Trinco, trote, trevo. E ele vai estar I. Esse um R sozinho, fraco, ele aparece geralmente no meio de quem? Ele aparece no meio de quem? No meio de duas vogais, como férias. Ó. Férias. Letra E e letra I. E ele está no meio. E o forte, ele vai aparecer duplicado. Quando ele aparece duas vezes no meio das vogais, é porque ele tem o som forte. Carro, carruagem. Ó. Som forte. Agora, e o uso do L e do U? Quem lembra? Nós vimos na aula anterior de português. Quando é que a gente usa o L e quando é que a gente usa o U? Vamos lá. O U e o L. Quando é que a gente usa? O U, ele é usado quando? Ele é usado no final, quando ele sozinho é tônico. O exemplo que nós vimos na aula passada foi o quê? Baú. Tônico é o quê? É o mais forte. E também quando a gente passa a palavrinha para o plural e ela termina em quê? Em S. Quando a gente passa a palavra para o plural e ela termina em S, então aquilo significa que aquela palavra, o final dela é com U. Exemplo, chapéu. Se ela terminar com S, quando eu passar para o plural, é sinal de que ela termina com U. E já as palavras escritas com L, quando a sílaba total é a mais forte. O exemplo foi a palavrinha afinal. Não, foi a mais forte. Então, ali, ó, a sílaba total foi forte. Então, tem uma letra L ali naquele final. E qual foi a outra dicasinha também? Passar a palavra para o plural. Se eu passar a palavra plural e ela terminar em is, é sinal que aquela palavrinha, ela termina com L. E qual foi a outra dica também? Para a letra U, qual foi a dica? As palavras que determinam ação. As palavras que determinam ação, elas terminam em U. U. Palavrinha determinou ação, ela termina em U. Agora, e a exclamação? Sinal de pontuação. Exclamação, foi o que nós vimos. Quando é que eu uso exclamação?
Ele é usado para indicar o fim de uma frase, tá bom? Mas que tipo de frase? A frase exclamativa. E frases exclamativas exprimem o quê? Sentimentos, emoção, sensação. De que tipo? Admiração, alegria, espanto, medo, raiva, tristeza. Exemplos. Que rua escura. Eu termino ela com exclamação. Então, isso quer dizer que essa frase aí está demonstrando para mim um sentimento de medo. Medo. Que rua escura. Agora, olha, quando eu faço que bom. Olha lá, eu estou exprimindo aqui o quê? Alegria, sensação de satisfação. Que bom. Vamos exercitar isso com o seu livro? Então vamos lá. Peguem o livro de vocês, abram ele na página 67. Essa página aqui, ó, página 67. Questão número 5. Eu tenho 3 figuras. Um menino com dor na barriga, uma pipa e a menininha na neve. A questão diz: observe a imagem e escreva frases exclamativas. Ó, eu vou ter que escrever frases que exprimam algum tipo de sentimento. O primeiro, a letra A. Vamos para a letra A primeiro. O que é que o menino está sentindo? Ele está assim, ó, apertando a barriga e pronto, tem uns raios assim, ó, saindo da barriga dele. E aquilo ali quer dizer o que ele está sentindo? Dor. Sentindo dor. Então, que frase eu posso colocar ali? Que dor. Pode ser, muito bem. Que dor. Dor. Expressão de dor, ele tá ali, ó. Então, faz a frase. Que dor. E a outra agora, uma pipa. Qual uma frase exclamativa para essa pipa? Que pipa bela. Letra D. Que pipa bela. E o próximo agora? A menina tá fazendo o quê? Ela está brincando na neve. E ali ela tá como? Tá feliz, tá triste, como é que ela tá? Demonstrando uma sensação de felicidade, de prazer por estar brincando na neve. Então ali eu devo colocar como? Que frase eu posso criar para isso aí? E aí? Que neve bonita. Muito bem, pode ser. Que neve bonita. Agora, vamos à questão número 4. Vamos voltar para o número 4. Estávamos na 5. A número 4 diz assim: releia este trecho da carta do leitor, da página 22. Nem passava pela nossa cabeça que ele veio de navio e que suas caixas ficaram 2 anos paradas no porto de Belém. Em sua opinião, por que os alunos usaram ponto de exclamação? Olá, vou ler novamente a frase que foi retirada do texto da página 22. Se você quiser, você pode ir lá na página 22, e acompanhar o texto na íntegra. Carta ao leitor, navegação cultural. Vou ler o trecho.
Nem passava pelas nossas cabeças que ele veio de navio e que suas caixas foram 2 anos paradas no porto de Belém. E aí, por que eles usaram uma exclamação nessa frase? Para demonstrar um espanto, muito bem, para demonstrar espanto. Espanto em saber que a pessoa veio de navio e que ainda as caixas ficaram, 2 anos paradas em porto. Então, por isso que eles usaram a exclamação para demonstrar ali naquele texto esse espanto por algo que eles não esperavam que tivesse acontecido daquela forma, como eles descobriram que tinha acontecido, tá certo? Então, fizemos uma revisãozinha do que nós vimos nas aulas anteriores de português, não foi isso? Sobre o uso do L, o uso do U, o uso do R, dos 2 R's, sobre as frases exclamativas, quando é que elas ocorrem, quando é mesmo, estão lembrados? Acabando de falar. Sentimentos, para expressar sentimentos, sensações de admiração, de medo, espanto, raiva. Então, todas essas se utiliza da exclamação. Respondemos alguns exercícios, não foi isso? E eu vou deixar um para você fazer de casa. Vamos lá. Essa daqui, a questão número 3. Você vai responder ela aí em sua casa. Ela diz assim, escreva uma frase com a intenção indicada usando as palavras dos quadrinhos para exprimir alegria. Então, vou fazer uma frase com a palavra férias e outra com a palavra viagem que expressem alegria. Para admiração, com a palavra maravilhosa e festa. Para expressar tristeza, com a palavra doente e cachorrinho. Tá certo? Então, vou ficar por aqui. A aula de hoje foi bem breve, mas nós nos encontraremos ainda nas aulas seguintes. Então, beijos e tchau. Até o próximo encontro virtual.